Olá, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Hoje nós iremos falar do perdão. O perdão que é oferecido por Deus ao pecador arrependido, ele é sem limites. Não importa quão fundo o pecado tenha sido, no lamaçal que você está atolado, quando ele se arrepende, o braço amoroso de Deus alcança. Purifica e considera como se nunca estivesse se sujado. Entretanto, o perdão divino não é a garantia de que o pecador não sofrerá as consequências e que a contaminação com o lamaçal pode fazer. Perigoso brincar com o pecado e às vezes parece que o pecador não é punido pelos seus pecados, mas em outras vezes as consequências deles são rápidas e terríveis a despeito do perdão que lhe foi concedido. Sabemos que quando pecamos, se nós nos arrependermos no momento, com certeza a consequência não virá. Mas se tornarmos irredutíveis por causa do egoísmo, com certeza as consequências virão. É como um fumante que pode se arrepender e abandonar um vício, ele recebe o perdão de Deus, porém isso não é garantia de que ele não sofrerá com um efizema pulmonar ou com um câncer futuramente. Um jovem promíscuo pode se arrepender de sua vida de libertinagens, de ser perdoado por Deus, mas não está livre das consequências de uma doença sexualmente transmissível, adquiridas na prática do pecado. Um viciado de drogas pode se converter, mas os danos causados no seu corpo e na mente pelo uso da cocaína e do crack permanecerão como consequência dos seus descaminhos. E com eles as doenças mentais e as torturas que ele mesmo poderá estar sendo acometido. E Deus não pode ser culpado pelas consequências temporais e eternas do pecado, uma vez que nós temos o direito de escolhas. Ele nos concede liberdade da escolha, mas essa liberdade envolve uma palavra muito importante chamada responsabilidade. E com isso vem a violação das leis físicas e morais que são estabelecidas por Deus, que resultam em sofrimento. E se não forem abandonadas, em morte eterna. Mas se houver um arrependimento sincero e o abandono do pecado, haverá uma benevolência da parte de Deus para com o pecador. Pois que ainda que, mesmo que tenha que sofrer essas consequências naturais do pecado, ele não precisará sofrer as consequências eternas que isso traz. A perda da vida eterna e destruição no lago do fogo do enxofre, que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo do 7 ao 17. Mas o nosso Senhor, nosso Deus, não tem prazer na morte do ímpio, não. Senão o ímpio se converta do ser mal, o caminho que ele viva, para que não venha a morrer. Mas viemos falar disso aí porque, na realidade, para que haja perdão é necessário ter consciência do arrependimento dos seus maus atos e dos seus pecados. Pecado é tudo aquilo que transgride as leis de Deus, que foge do contexto bíblico, das leis que estão gravadas na tábua, que são os mandamentos. Mas por causa dos pecados e de transgressões da humanidade que Deus enviou o dilúvio. Mas não podemos esquecer que os primeiros pecados acometidos por Adão e por Eva foram que perderam toda aquela intimidade com Deus. E que na realidade, aos longos dos tempos, toda a descendência adâmica ficou muito comprometida. Não podemos esquecer também que por causa dos pecados do mundo que Jesus Cristo foi perseguido,
assassinado, morto e sepultado. E não podemos esquecer também que antes disso, ele foi batizado por João Batista nas águas, em nome do Espírito Santo. E foi convidado ao deserto, pelo Espírito Santo, para lá permanecer 40 dias. Foi tentado de todas as sortes. E também foi assistido pelos anjos do Senhor, quando teve fome, quando teve sede. Venceu o pecado. Mas por causa dos pecados, da inveja, da ganância, do poder, da avareza, da cobiça, maledicência dos homens, ao saber que Jesus Cristo, o Rei, o Salvador, o Filho de Deus, o justo por excelência, seria o nosso libertador, que ele foi assassinado. E com sua morte na cruz destruiu toda a ação da treva sobre nós. Mas cabe a cada um de nós vencer a treva da tentação que reside no mundo. E não podemos esquecer que reconhecer que somos pecadores é um passo muito grande para uma libertação. E não podemos esquecer que o perdão cura, o perdão liberta, restaura vidas. Que o perdão é o caminho para a salvação. Amém? Mas é necessário que venhamos saber que existem dois tipos de pecado. O pecado consciente é aquele pecado que você experimenta como sentimento que existe dentro de você, de que você carrega uma culpa daquilo que realmente você fez e você não confessou e não abandonou em sua vida. Contudo, nós temos que sempre nos dar conta que os nossos pecados fazem separações entre nós e Deus. E de maneira que quando nós somos pecadores, as nossas orações, elas não são ouvidas por Deus. Que quando nós nos arrependemos do pecado em nossas vidas, nós conectamos com Deus um elo de amor através da oração, que essa fonte de energia espiritual que é de Deus, ela termina nos envolvendo e nos capacitando para vir a perdoar também da mesma forma que nós pedimos perdão e liberar o perdão. Que na maioria das vezes, quando nós não gostamos da ideia de abandonar um pecado porque a iniquidade acaricia os nossos corações, nós, lamentavelmente, ficamos presos a ele. E temos que prestar muita atenção, porque quando nós não decidimos abandonar o pecado consciente daquilo que a gente faz que é errado, por ego, por orgulho, por vaidade, lamentavelmente nós perdemos o contato com Deus. Porque Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Amém? Porém, é necessário que venhamos saber que existem pecados mais graves, que na realidade é muito comum hoje em dia. E que é interessante notar que em Ezequiel, capítulo 16, versículo do 49, ele é falado do homossexualismo, do adultério, da fornicação, que são os pecados graves que existem da carne, como o orgulho, a glutonaria, a ociosidade, são os pecados mais destrutivos da humanidade inteira, porque neles tem contidos muitos outros
que são decorrentes dessas práticas. Por exemplo, que foi o orgulho que causou a queda de Lúcifer e tem sido uma verdadeira pedra de tropeço para muitos que pretendem alcançar o reino de Deus. E esse pecado pode ser decorrente de uma privilegiada posição social, cultural e até mesmo financeira, por ser motivado por questões que também podem ser raciais, de atributos físicos e intelectuais e privilégios de outra qualquer, mesmo que seja a razão da existência, ele vai sempre ser ofensivo a Deus. A glutonaria também é um pecado que tem a capacidade de destruir as pessoas, tanto como físico como espiritualmente. Ela é uma perversão do apetite natural dado por Deus ao homem. A gula, a fome anormal, trazem danos no corpo, como mente, para a sua alma e, portanto, é muito perigosa para a nossa saúde. Com ela, colesterol, triglicerídeos, diabetes, doenças cardíacas e assim vai por diante. A gula é uma fome anormal que traz esses danos até mesmo para a nossa alma e é pecaminosa. Diz um ditado popular que o peixe morre pela boca e todo excesso que nós temos é prejudicial à nossa saúde porque causa obesidade. E com certeza leva as pessoas para o túmulo muito antes da hora. A indulgência para com o apetite descontrolado na ingestão de alimentos também não é saudável quando envolve bebidas. Fazem estragos consideráveis na vida de muitas pessoas. Com tudo isso, o pecado da glutonaria é grave porque destrói o nosso corpo, que é o templo sagrado do Espírito Santo. O último mencionado pelo profeta Ezequiel é a ociosidade, é uma mente desocupada que é a oficina do diabo. É um ditado muito conhecido que encerra grandes verdades a fim de que outros que afirmem a ociosidade é a bigorna na qual se forjam os pecados. A ociosidade que a mente se ocupa com o pecado, levando à prática de coisas repugnantes aos olhos de Deus. A pessoa ocupa-se com coisas úteis, tem menos tempo para cometer pecados. E as pessoas fúteis têm muito mais facilidade de cometer os seus pecados. Então, que sejamos humildes e temperantes e laboriosos na maneira que possamos imitar nosso amado Mestre Jesus e caminhar nos passos dele. Que venhamos analisar as nossas atitudes e reconhecer que nós, toda vez que pecarmos, corremos um risco muito grave de morrer para Deus. Mas não esqueça que o arrependimento nos liberta, o arrependimento nos livra do mal, o arrependimento nos ajuda a entender e compreender que nós somos falhos e o perdão é uma libertação muito grande para todos nós que estamos nessa caminhada relacionada à nossa vida espiritual. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, vamos elevar o pensamento nesse exato momento. Se você sente que você tem algum pecado que está contaminando a sua vida, que não está permitindo que você venha a ter uma vida saudável, que o opressor vem te condenando todo dia, relacionado à sua vida que você está levando, seja como idólatra, seja na imoralidade de cultos pagãos, seja como for, vamos elevando o nosso pensamento, porque o povo de Deus, quando ele aceita Jesus em suas vidas, existe uma grande mudança da nossa vida. E por mais que existam pecados de ordem moral, nós sabemos que o comportamento nosso é o que vai contar perante a Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, vamos fechando os nossos olhos, vamos conversando com Deus sobre os nossos pecados, sobre as nossas faltas graves, sobre aquilo que nós temos consciência de que nós fizemos. Vamos orando ao Senhor, o nosso Criador. Vamos fechando os olhos, vamos respirando profundo e calmamente.
E mentalmente vai repetindo comigo. Santo, santo, santo és tu, Senhor Deus Pai poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas que estão abaixo, acima da terra e no céu. Amém. Deus amado, Deus querido, Deus de poder, nesse momento, Senhor, eu levo meu pensamento até o Senhor. Porque eu sou um pecador, Senhor, e eu tenho muitos pecados, Senhor, para conversar contigo, papai. Aqui agora, nesse momento, papai, eu venho lhe pedir, Senhor, que com a sua mão morada de poder, que o Senhor venha tocar no meu coração, sondar o meu coração até o mais íntimo, Pai, estado da minha alma. Deus amado, Deus querido, eu sou pecador, eu sou um pecador, Senhor. E eu sei, Pai, que eu estive muito tempo desviado dos teus caminhos, Senhor, fazendo coisas que não são corretas, Pai, mas agora, nesse exato momento, Senhor, eu venho lhe dizer que eu creio, Pai, eu creio no poder e na tua glória, Senhor, que o Senhor venha me perdoar, Senhor, que o Senhor venha com a sua mão morada de poder sobre a minha vida, Pai, tocando na minha vida, Senhor, tirando as amarras dos cordões que me prendem ao pecado, Pai, derramando o teu sangue precioso sobre a minha vida, Senhor, Deus poderoso. Deus, eu sei que o Senhor é o único que tem o poder de nossas vidas, Senhor, mas eu venho, Pai amado, Deus querido de poder, nesse exato momento, Pai, venho lhe trazer na memória, Pai, tudo aquilo, Pai, que eu fiz, Pai, como pecado, que está na minha mente, Senhor, que está no meu coração, Senhor, que na maioria das vezes, Senhor, o orgulho, a vaidade me impede de enxergar, Pai, que eu sou pecador, Pai. Deus poderoso, eu venho clamar aqui nesse momento, Senhor, por perdão, Senhor. Perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, Senhor, porque sou muito falho, Pai. Deus, que uma nova oportunidade de fazer a nossa história de vida, Pai, um novo recomeço, Senhor, porque o passado não podemos mudar. Mas, Deus, que o Senhor esteja aí com cada pessoa que eu magoei, com cada pessoa que eu destratei, com cada pessoa que eu difamei, com cada pessoa que eu invejei, desejei as coisas. Deus amado, Pai querido, Deus de poder, que a sua mão de poder venha sobre a minha vida agora, aqui nesse exato momento, Senhor, porque eu creio num Deus de milagres, Pai, um Deus poderoso, justo, que cura, que cuida, que restaura, que resgata a vida, Senhor, em nome poderoso de Jesus, Deus amado. Estende as tuas mãos sobre todos nós, Senhor, pelo amor que o Senhor tem por nós. Pai amado, Pai querido, Deus de poder, gratidão, Senhor, por esses momentos contigo, Pai. Eu me arrependo de todo pecado, de toda promiscuidade, Pai, que ao longo da minha jornada eu tenha feito, Senhor. E aceito Jesus Cristo em minha vida como meu único Salvador, meu Redentor, Senhor. Deus amado, Deus querido de poder, perdoa, Senhor, os meus pecados, Senhor. Ensina-me a perdoar, Pai amado, todo o mal que me fazem, em nome poderoso de Jesus. Livra-me do mal, Senhor. Toque minha mente e meu coração, blinda minha mente e meu coração, para que eu não venha me desviar de teus caminhos, Senhor. Em nome poderoso de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, pedindo salvação, cura e libertação, que seja feito, Senhor, a sua única vontade, Senhor, assim na terra como em todo o céu, em nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia.